Olá, caríssimos irmãos e irmãs, vamos mais um dia aqui na Explicação Católica. Temos perguntas boas, temos perguntas que nos ajudam e vão nos ajudar também de maneira catequética, litúrgica. E então vamos lá para mais um Explicação Católica. Bem, a nossa primeira pergunta de hoje, queridos irmãos e irmãs, gostaria de saber se a prática de cremação é aceita pela Igreja. Bem, isso foi um tema polêmico durante muito tempo e recentemente o Papa Francisco até disse alguma coisa sobre este assunto. É claro que com o avanço da modernidade, dessa maneira contemporânea, muitas coisas vão começando a ser adotadas pelo princípio de termos espaços para todos, né? Talvez em alguns outros lugares, em alguns outros países, não se tem lugar para sepultar todos os seus mortos, né? Então a prática da cremação começa a surgir como também uma outra oportunidade de entregar, de cuidar do corpo das pessoas que amamos de maneira digna. O nosso sempre receio com a cremação é para que não se caia numa prática panteísta, uma prática pagã. Muitas culturas pagãs têm o costume de queimar o corpo, pensando ali que a alma estaria sendo libertada ou que outro sentido que não fosse cristão, né? Nós sempre sepultamos os nossos corpos porque a cultura que herdamos é uma cultura judaica e os judeus sepultam os corpos, assim como foi sepultado o corpo de Jesus, para que o corpo pudesse ali repousar e esperar na nossa oração, esperar ali a glória da ressurreição, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois a igreja vai repensando, vai estudando, vai refletindo e vai pedindo a graça de Deus, pedindo então que quando as pessoas optarem pela cremação, possam destinar as cinzas de maneira cristã, ou seja, levar as cinzas para um lugar onde se deve fazer um momento de oração para os mortos, e aí a igreja recomenda que se coloque em algum mausoléu, ou em algumas igrejas, né, tem ali no subsolo um memorial. O que a igreja recomenda é que não se trate das cinzas de maneira panteísta, ou seja, jogar no mar, jogar numa plantação, jogar as cinzas, sei lá, em algum rio. Não, porque talvez a ideia desse fato de jogar as cinzas na natureza é para que tudo seja unificado, e a gente não tem esse sentido. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na força da vida eterna, e por isso o sentimento não temos esse negócio que nós vamos voltar, que nós vamos nos reintegrar à natureza. Isso fica muito distante da fé cristã. Mas assim, é uma prática que é possível, a prática da cremação, desde que a destinação das cinzas sejam de maneira cristã, de maneira católica, daquilo que o Papa Francisco já nos indicou, tá bom? Então nós vamos para a nossa segunda pergunta, que é bem interessante, porque nos pergunta assim: qual é a diferença entre os padres diocesanos e os padres religiosos? Bem, os padres diocesanos estão ligados intimamente a um bispo diocesano e estão determinados, a um território diocesano, um território específico para agir, para assumir missões, para trabalhar no apostolado, na missão. Ou seja, a diocese ou a arquidiocese compreende uma extensão territorial e eles estão ligados intimamente àquele presbitério, ou seja, àquela igreja particular. Por exemplo, a arquidiocese de Sorocaba, a diocese de Ourinhos, a diocese de Itapeva, e também temos a arquidiocese de São Paulo. Então, cada padre está ligado a uma igreja particular, assim nós chamamos as igrejas diocesanas, que está sempre presidida por um bispo diocesano. E ele tem, o bispo, responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Sendo o povo de Deus muito numeroso, ele conta com o auxílio de Deus para suscitar vocações sacerdotais para auxiliá-lo, para participarem do sacerdócio, e ele o ordena para aquela igreja, para aquela região, para serem sacerdotes, para serem padres,
participando aí do grande mistério, o ministério de Jesus, nosso Senhor, o ministério sacerdotal, tá bem? E os padres religiosos não estão ligados a um território, mas estão ligados a um carisma, a uma congregação, uma ordem religiosa que tem por vocação, um carisma específico. Por exemplo, os padres teatinos, fundado por São Caetano, tem como carisma propor aí uma vida de renovação, uma vida comum, uma vida aberta à graça de Deus, trazendo para todos ali a confiança e a devoção na divina providência. E os padres, também temos os padres franciscanos, né? Os freis franciscanos, temos os padres salesianos, os padres jesuítas, e esses estão intimamente ligados pela missão do carisma, aonde estão os padres teatinos, por exemplo. Eles estão cumprindo uma missão carismática da sua congregação, e eles não estão presos a um território. Nós temos padres teatinos aqui em Fartura, aqui em Itaguaí, em Sorocaba, em Guarulhos, em Belo Horizonte, ou seja, os padres não estão presos a um território, mas estão presos entre aspas, estão intimamente ligados a um carisma. Então, essa é a diferença. Os padres religiosos fazem os votos de pobreza, castidade e obediência para viver uma vida fraterna, uma vida em comunidade, uma vida ligada ao seu carisma. E os padres diocesanos estão intimamente ligados à vida diocesana, à vida do apostolado daquela diocese, ligado intimamente com o bispo, que é ali a figura da igreja para o seu ministério. Tá bem? Então, são essas duas diferenças. Os padres diocesanos, eles vão trabalhar num território determinado, e os padres religiosos vão estar livres para assumir missões em todo o mundo, desde que a sua congregação os envia para viver ali um momento carismático da sua vida e do seu ministério. Tá bem? Na nossa terceira pergunta de hoje, qual é a diferença entre ascensão e assunção? Bem, nós celebrávamos há pouco, algumas semanas atrás, a festa da ascensão do Senhor. Ascensão é ascender. No caso, Jesus sobe aos céus, ele se eleva, ele vai para o céu, então ele ascende. E a assunção é quando alguém o leva, o carrega, o puxa, não é? Podemos dizer assim, Maria foi levada ao céu. Não foi ela que quis simplesmente subir ao céu, mas ela foi levada por vontade divina para ser assunta, né? Ela foi elevada pela graça divina. E Jesus ascendeu, ele subiu, ele determinou o momento certo e subiu aos céus, tá bom? Então a diferença entre a ascensão é o subir e a assunção é o ser levada. E aí a grande diferença entre Jesus que sobe e, por exemplo, Nossa Senhora que é assunta, ela é levada de corpo e alma para o céu. A nossa quarta pergunta de hoje é assim: quem e quando se pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Bem, a unção dos enfermos é um sacramento para a cura, e aqui predispõe que precisa da matéria. Precisamos de um doente, uma pessoa que esteja doente ou que passará por uma cirurgia que é de risco de morte. A unção dos enfermos tem caráter penitencial, não é? Por isso ela é um sacramento da cura espiritual. Então, quando nós recebemos a unção dos enfermos, ali somente se pede que ou se faça antes uma prévia confissão, ou, quando não se é possível, o sacramento também perdoa os pecados. E para que isso aconteça, principalmente é preciso que chamem os sacerdotes, né? Somente os sacerdotes é que podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Só os padres e os bispos. Os diáconos não podem ministrar porque não fazem parte da categoria, né, sacerdotal, como nós encontramos lá na carta de São Tiago, dizendo: quando encontrarem os doentes, chamem os presbíteros, né, chamem os sacerdotes. Bem, e quem pode receber? Todo mundo que está doente, mas eles precisam serem batizados, né? Então todo mundo que já foi batizado pode receber a unção dos enfermos mais de uma vez na vida, sempre que está com um perigo de morte ou quando está doente. E a igreja também entendeu que todos aqueles que acima de 60 anos ou que têm uma doença crônica
podem receber regularmente a unção dos enfermos para lhes auxiliar na vida cotidiana, tá bem? Bom, nossa pergunta número 5 de hoje, encerrando a nossa edição desta explicação católica, vai nos perguntar para que serve os números do círio e o porquê daqueles furos que fazemos no círio pascal. Bem, o círio pascal sempre é abençoado na vigília pascal, para que nós possamos nos lembrar que Cristo vive verdadeiro, se entregou para a nossa salvação. Ele rompe as trevas da morte e nos dá a luz da vida eterna. E então o círio nos acompanha. É uma vela grande que fica sempre perto da pia batismal ou também da mesa da palavra durante todo o tempo pascal. Bem, quando o padre vai abençoar, tem ali algumas marcas, alguns símbolos importantes. Nós vamos encontrar o alfa, o ômega, uma cruz, né? E nessa cruz, nos 4 pontos da cruz, temos os números que marcam aquela Páscoa. Então a Páscoa desse ano tinham lá 2020, né? Marcando o nosso ano, o ano da graça do Senhor, o ano de 2020. A Páscoa de 2020 foi celebrada e foi marcada naquela ressurreição, porque quando nós celebramos a Páscoa anualmente, é uma grande renovação da fé, da esperança, daquilo que cremos, daquilo que celebramos, e ali fica marcado para que tudo possa acontecer, para que tudo possa renascer a partir da Páscoa. Por isso então que nós sempre acendemos o círio pascal em alguns outros momentos, né? Nos batizados, em alguns outros sacramentos, quando a pessoa falece, né? Nos velórios, nas exéquias, podem ser levados o círio pascal para iluminar aquele momento, porque o círio marca ali a Páscoa que estamos celebrando. Então, para que todos nós pudéssemos participar da morte e ressurreição de Jesus, temos que passar pela Páscoa. E então, todos aqueles que forem batizados dentro daquele ano, no ano de 2020, também participarão da grande graça da Páscoa do Senhor. E na vela está marcado justamente isso, alfa e ômega, e a cruz marca ali a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que acontece naquela vigília pascal, anunciando a sua Páscoa. Então aí temos os anos 2020. E na cruz é colocado 5 chagas, né? 5 cravos, marcando ali pelas suas santas chagas, pelas suas chagas gloriosas, né? E aí vão se colocando as 5 chagas, né? Na cabeça, né? Ou seja, na primeira ponta da cruz, depois colocamos nos pés e nos 2 braços da cruz e no meio, ali fazendo a chaga do lado aberto de Jesus. Então sempre vamos ter 5 chagas no círio pascal. Então quando você vê o círio, a igreja e a liturgia nos fala que quando nós temos o círio, temos a presença de Jesus ressuscitado, por isso que ele é incensado, temos todo esse carinho, e nós apagamos o círio na noite de Pentecostes, para que então aquela luz que estava nos acompanhando, nos instruindo, nos ensinando, nos fortalecendo, agora deve estar acesa nos nossos corações. Então é muito bonito a escola litúrgica, a escola catequética, que nos ensina com símbolos a importância da nossa fé e da nossa esperança de vida eterna, tá bem? Obrigado pelas perguntas, obrigado pela sua presença. Não esquece de curtir, compartilhar, acionar o sininho aqui, para que sempre quando tiver uma nova publicação você fique sabendo que nós estamos aí para mais uma explicação católica. Deixe nos comentários a sua pergunta para as novas edições do nosso Explicação Católica, tá bom? A gente se vê numa próxima edição. Até mais!